Tá? Vamos lá, 467, 467, 467. Vamos louvar ao Senhor. Abra sua harpa e abra sua boca, porque somente abra a sua nova, né? Nós vamos louvar o Mestre. 467. Porque virá sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Sou tocado da nau, como os gregos na mão, que navega com fé em Jesus, e então verás que balança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre que vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão em que pode suster. Só trancado da nau, como os gregos na mão, que navega com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Onde tu recordar maravilha sentar, no deserto ao povo da flor, e com o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Só tocado da nau, como os gregos na mão, que navega com fé em Jesus, e então verás tempestade se faz, pois com ele seguro será. Quando tem mais fé, ele ouve mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Só tocado da nau, como os gregos na mão, que navega com fé em Jesus, e então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glória
Deus. A igreja pode pedir o tudo. Glória a Deus. Pode pedir. 476. Se eu não subir. Irmão, venha cantar, por favor, que eu não tenho ninguém com isso. Então, assim, mas não. Mostrando que é melhor não cantar. Salve o poder de Deus, Pai, Senhor, amém. Vamos cantar aí o 476 da Ana. Enquanto o Pai chegou, com Jesus passava.
Glória a Deus, graças a Deus, sim. Determinado pastor para isso, vamos adorar a Deus. A missão já participa logo depois do jovem, né? Em nome de Jesus. E assim vamos dizer: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a dor ressurreição, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Glória a Deus.
de queda fatal. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, e também doce calma. Pelo sangue da cruz.
Amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Cuida de você.
Deus tem cuidado de você e vai cuidar muito melhor, porque Ele sabe, Ele conhece a ovelha e Ele é um bom pastor. O pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor. Trabalho, está conosco, pastor. Agradeço a oportunidade e a confiança e vamos adorando, porque Ele está na casa. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convidamos a igreja a se colocar para ler a santa palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3 do livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. Estaremos observando, lendo a palavra do versículo 6 em diante. Malaquias, capítulo 3, verso 6 em diante. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, os desgastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Porventura vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja movimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior aspas. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinícola não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que vos aproveite todo. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, também os que cometem impiedade e se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que o lembram do seu nome.
e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, o paloei como um homem poupa o seu filho do céu. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Suzanil, ora pela igreja, em nome do Senhor Jesus, nesta oração, eu peço oração pelos nossos trabalhos aqui, na área da cidade do Rio, também pela obra que se irá iniciar ali em Cortez. Amém, meus irmãos? Boa tarde, Senhor. Meus irmãos, soberano Deus, eterno Pai, Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, para este momento, Senhor, somos gratos, Deus, pela leitura da Tua palavra. Meu Deus, por estarmos aqui nesta noite na Tua presença. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui no culto. Meu Deus, abençoa a obra, Senhor, ali, Senhor. Meu Deus, em Cortez, Pai. Meu Deus, que vidas possam entregar o Teu nome. Meu Deus, também, Senhor, traz saúde para o Teu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, fica conosco, nos ajude, abençoa, Senhor, a obra aqui comigo, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar o nosso assento, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração para estar tratando com a igreja do Senhor Jesus. É um tema de difícil compreensão para muitos. É de difícil compreensão para muitos. Mas é uma pura realidade. Esse tema a respeito dos dízimos que nós devolvemos à casa do Senhor, nesses últimos dias está uma disseminação muito grande entre redes sociais e etc., e confundem a mente dos servos do Senhor. Quero de antemão dizer para a Santa Igreja do Senhor Jesus que os dízimos, ele é uma ordenança diretamente de Deus para o seu povo. Não foi para a nação pagã. Não foi para a nação pagã, as nações pagãs da época. Não. Foi exclusivo para o seu povo. O povo escolhido. O povo que foi separado, santificado, eleito por Ele. Um povo que foi tirado da terra do Egito e conduzido a uma nação melhor, a uma terra que iria manar leite e mel para o povo de Deus, o povo escolhido para os eleitos. E entendemos, sabemos sim, que foi esta palavra, esta lei, a lei dos dízimos e as ofertas alçadas, foi exclusivo, sim,
para os hebreus, após hebreus, vai ser chamado de israelitas. Após a divisão do reino, é chamado agora Jerusalém, os judeus, e Samaria, ali ficaria os israelitas, o povo de Israel. Mesmo sendo Jerusalém povo de Deus e povo de Israel, mas na divisão, quando houve aquele terrível problema após a morte de Salomão, e o seu filho entra agora como rei e divide agora as nações, a nação de Israel é dividida entre as duas tribos. Ela vai estar para a parte de Jerusalém e as 10 a parte de Samaria. Todos continuaram sim sendo povo de Deus. A lei, ela foi exclusiva para o povo de Deus. Vai passar tempos, e os dízimos que na época, quando o Senhor Deus o determinara para que o povo trouxesse para a sua casa, era para a manutenção, era para o mantimento, para o desenvolvimento do culto da época. Ali, não esqueça, nós não teremos tempo o suficiente de detalhar todos os pontos a respeito dos dízimos da época do Antigo Testamento. Mas sabemos que ali existia a tribo de Levi, existia ali agora os que eram levantados a ser os sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas que tomavam conta da casa do Senhor. E eles eram aqueles homens que recebiam aquelas ofertas, recebiam os santos dízimos da igreja, da comunidade dos hebreus, e traziam ali o seu sacrifício, traziam a sua oferta. Essa palavra dízimo no hebraico, ela chama-se de uma palavra que nos diz mais ou menos assim. Eu não sei falar hebraico, aqui, esse homem aqui, ó, ele está no hebraico, então ele pode falar melhor para nós. Chama Maaser, ou Maaser. Essa palavra é uma palavra exclusiva, que ela trata sobre o dízimo, o santo dízimo daquela época, que significa a 10ª parte. A 10ª parte. Eu vou fazer um parênteses, abrir um parênteses, mas eu retorno para aqui. Observe que para os crentes atuais, nós, os crentes atuais, tanta conversa, e a gente vai observar isso muito em internet, e vai misturando as coisas, mas se o dízimo foi exclusivo para o povo de Deus daquela época, e quem é o povo de Deus? Tirando os judeus, tirando os irmãos de Israel, tirando eles, estou me referindo agora aos gentios, que passamos agora a ser povo de Deus através de Jesus Cristo
e do grande sacrifício do Senhor Jesus. E vivemos debaixo ainda da bênção de Abraão. A igreja, alguém discorda com isso? Se alguém discordar, não vão meter isso. Vivemos debaixo, sim, da promessa que Deus determinou, Deus falou para Abraão. Nós vivemos, estamos nesta linha, sim, porque nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Senhor da nossa vida. Lógico que se eu perguntar a você, qualquer criança dessa vai saber que o próprio Jesus foi um judeu. Então não tem nem o que discutir. E a Bíblia diz que a salvação ela veio dos judeus. E ela agora chegou aos gregos, ela chegou aos gentios. Aí eu pergunto para nós nesta noite: cadê? Quem é o povo de Deus da atualidade aqui em Bonito? Somos nós. Somos nós que vivemos esta palavra e pregamos esta palavra. Deus ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nada mudou. Ele convoca a sua igreja, assim como o seu povo, que eles saíram do Egito, assim como nós saímos do Egito no aspecto de pecado, de erro, de idolatria e de tanta coisa, passamos agora a ser chamados filhos. Somos povo dele. Somos ovelha do seu pai. Aqui nós estamos encontrando ali um texto em que alguém até muitas das vezes discordam, outros concordam, outros acham um absurdo o profeta Malaquias dizer que o povo está roubando. Deus, muita gente acha isso um absurdo. Mas era a pura realidade do que existia naquela época. E eu vou repetir mais uma vez: isso aqui foi exclusivo para o povo de Deus. Quem estava desonrando a Deus não era os ímpios ou os pagãos daquela época, era o próprio povo. Nós estaremos observando que a lei dos dízimos dizia que eles trouxessem as suas ofertas, os seus dízimos, melhor falando, a sua 10ª parte. Tivesse ali os seus cabritos, suas ovelhas, e quando nascesse, ali ele trazia a 10ª parte, assim como dos frutos, assim como das farinhas, assim como do óleo, do azeite da época. Todos se traziam e era a manutenção da igreja. Existia no templo, melhor, não existia templo naquela época, mas existia a tenda de adoração, existia ali o lugar do sacrifício, e ali trazia ao sacerdote, e eles ali dividiam, e ali eles participavam daquela comunhão, porque os dízimos também é parte da comunhão do nosso culto. Quando há um culto como este, nós temos sim o louvor, nós temos testemunhos, nós temos palavra, sim, e nós também louvamos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas que trouxemos ao Senhor. Naquela época, quando não existia dinheiro, então se dava e conforme era da época. Existem épocas e épocas. Hoje temos os homens
pastores, presbíteros, obreiros, todos de paletó e etc. Mas lá atrás existia isso? Não era o tipo de privilégio. Existem tempos e tempos. E entre as mudanças de tempos, surgem, sim, o dinheiro. E nós reconhecemos que tudo é tudo Senhor. A igreja acredita assim que tudo é dele? Você tem. Tudo é dele. E quando você para honrar a Ele, honrar a Deus com os nossos bens. E eu falei nossos. E eu deixo de esclarecer para nós. Não é nosso. Tudo é dele. Apenas está nas nossas mãos para nós administrarmos. Se fosse seu, se fosse meu, no dia que eu partisse daqui, por mais rico que fosse, eu levava tudo, porque era meu. Mas tudo filho. Porque tudo é dele. Aleluia. A igreja precisa compreender que é o Senhor que dá, também é o Senhor que, se quiser tirar, Ele é Deus. A igreja nesses últimos dias, que são fiéis ao Senhor, precisa compreender que, em primeiro lugar, quando eu pensar em devolver os meus dízimos, ou dar uma oferta alçada, ou dar uma oferta pacífica, ou uma oferta de amor, ou sei lá como eu queira dizer, ou você queira dizer, antes disso, eu preciso reconhecer que tudo pertence. Tudo é dele. Nada é nosso. Tudo é dele. Observando no livro do Êxodo, capítulo de número 25, eu quero que a igreja me ajude e me acompanhe. Iremos ler Êxodo 25, por gentileza, nos diz a expressão. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tornareis a minha oferta, tomareis da minha oferta alçada. Preste atenção aqui que ele falou voluntariamente. Para a oferta era toda oferta, ela é voluntária. Você sabia que tem oferta e é maior do que o dízimo? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem oferta em termos de valor é maior do que o dízimo. Glória a Deus. Vamos entender o dízimo, segundo a palavra de Deus, é a 10ª parte. Então, se é a 10ª parte, hoje entendemos que chamamos de 10%. É a 10ª parte. Se eu tenho R$1, é 10 centavos. Se eu tenho 1.000, é 100. Se eu tenho 10, é 1. Deus, ele é tão fiel, tão justo, tão amigo, tão leal, que ele diz assim: é só a 10ª. 90 é sua. A dele diz: é não.
dia demais na sua minoria, estou falando no geral, dos cristãos geral, desse tipo, na sua minoria, ainda tem certa dificuldade de entender a respeito da mordomia cristã. Tem dificuldade de entender sobre a mordomia cristã. Então eles, na falta de conhecimento, ou eles não quererem abrir o seu coração para a mordomia cristã, então eles não querem compreender o que a Bíblia ela nos orienta a respeito de santos dízimos e ofertas. E quando eu disse antes que a oferta tem ofertas que ela é maior do que o dízimo, porque o dízimo é só aquele valor X, é 10%, é a 10ª parte. Enquanto a oferta alçada, ela pode ser, ela não tem valor. Não existe na Bíblia valor X entre uma oferta, porque todas as vezes que é uma oferta alçada, ela é uma oferta que você dá voluntariamente entre você e Deus. É você e Deus, você faz um voto para Ele, você apresenta para Ele da forma que você queira. Diz: Senhor, eu vou dar, sei lá, à igreja, eu vou dar um valor X à igreja. Então, são as ofertas atuais desses dias. Já naquela época, quando se tinha uma oferta alçada, aquele fazendeiro ou aquele agricultor dava uma quantidade maior que ele achasse voluntariamente no seu coração e trazia ao povo, e trazia à igreja, e trazia à comunidade, de forma que era assim. Eu preciso compreender junto com a igreja que, na verdade, é desse jeito, assim. Primeiro eu preciso honrar a Deus, ter temor a Deus, depois disto ter vontade de fazer esta grande obra, que é a obra da contribuição, a obra do mantimento da igreja do Senhor Jesus. Reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que tudo é do Senhor, aleluia, nós entendemos sim, e se tudo é dele, então eu estarei com o meu coração voltado para Ele, dizendo: Senhor, eu estou devolvendo o que é teu, não é meu, é teu. Aleluia. Vivia momentos difíceis, tanto na época de Ageu, quando eles retornam da Babilônia para Jerusalém. E quando esse povo, o povo de Deus, retorna para a sua terra natal, eles vieram com alguns bens, vieram com algumas condições, sim. E o texto em Ageu, desde o capítulo 1, capítulo número 2, também vai narrar a história em que o povo se preocupou em simplesmente ornar ou ornamentar a sua casa, restaurar a sua casa, reedificar a sua casa, de forma que tudo foi destruído. Em Jerusalém tudo foi destruído, inclusive o templo que Salomão fez, o templo do Senhor, tudo foi destruído. Mas quando o povo retorna, cada um procura a sua melhoria, cada um procura fazer a reforma da sua casa, a comprar outra casa, a reformar, a mudar a estética da casa. E Deus lá no céu, contemplando e vendo o seu povo. Vou repetir mais uma vez: todas as vezes quando Deus dava a sua determinação, aleluia, os seus estatutos,
sempre era para o povo de Deus. E quando o povo de Deus saía da rédea, aí Deus sempre trazia, aleluia, as orientações, muitas das vezes o acordo, muitas das vezes a disciplina, o cuidado, muitas das vezes, para que o povo retornasse ao Senhor. Quando todos estavam pensando nas suas casas, a casa de Deus continuava destruída, arruinada. Ai, Deus, vamos ler Bíblia no livro de Ageu. Livro de Ageu. Nos diz a expressão no capítulo número 2. No mesmo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala para Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: que é entre vós, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não está como nada em vossos olhos, comparada com a terra? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a minha palavra, que consertei convosco, como quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e verá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Diz o Senhor dos exércitos: minha é a prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos: e este lugar darei paz. Diz o Senhor dos exércitos. Deus começa a chamar o povo. Deus começa a dizer: esta é a minha casa, veja como é que ela está. Aleluia, aleluia. E o povo começa agora a ouvir. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: tudo que nós fazemos é movido pelo Espírito Santo de Deus. Nunca esqueça do que estou te dizendo aqui. Tudo que nós fazemos para Deus é pelo Espírito. É o Espírito Santo que motiva você. Quando você diz assim: eu vou dar os dízimos, aí Satanás diz assim: tu é doido, ele acaba com esse negócio. Aí ele diz: olha, tem isso para tu comprar, tem isso para tu fazer, tem não sei o que do menino, olha o leite do menino para não faltar. É assim. Mas é porque o nosso adversário, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, sabe que tem uma promessa, porque todas as palavras que estão dentro dessa Bíblia, elas se cumprem uma por uma. Trazei os meus dízimos, fazei prova de mim, e vereis, aleluia, o que eu farei por vossa causa. Aleluia! Você sabia que o povo de Israel, ele é o povo mais rico da terra? Se não, você não sabe, quem sabe?
Ele tem uma bênção sem medida. E eu fico olhando algumas nações, inclusive a do Brasil, tentando, os presidentes de algumas nações, inclusive do Brasil, tentar mexer com Israel. Está mexendo com Deus. Está mexendo com Deus. A igreja do Senhor Jesus, quem lê Bíblia compreende que precisamos se honrar e orar pela paz de Israel. Ali tem uma bênção que ela se estende para todas as nações da terra. Aleluia. Aleluia. Deixa-me dizer uma coisa aqui para você. Não sei o seu sonho. O seu eu não sei. Mas o meu eu sei. E se quando o Senhor Deus abrir a torneira grande para me abençoar de uma forma sobrenatural, ou a primeira viagem do mistério que eu vou fazer é conhecer a Israel. Guarda isso aí, porque se um dia você viver lá, se de repente você viver lá, você vai ver, rapaz, Deus abriu a grande, a torneira grande, abençoou ele e ele está lá. Traga para a igreja os seus dízimos, suas ofertas. Sem falar entre aqui, comigo, os custos, os gastos, entre energia, entre combustível, entre deslocamento, entre tudo que se faz. É tudo com a sua contribuição. É nós que mantemos. Aqui não existe dinheiro de prefeito, não existe dinheiro de governador, não existe dinheiro de ninguém, dentro do povo da União. Aqui é eu e você. Somos nós que mantemos a obra do Senhor. E os nossos missionários? As famílias missionárias que estão lá nos outros países, está sendo mantida por quê? Com os seus filhos, com as suas ofertas. Quando você não vai, quando você não pode. Agora imagine se você fosse para lá. Deus olhasse para você, vai lá para o Japão, ou você vai para qualquer lugar, você vai ser missionário. Imagine você chegar lá, se não tivesse uma igreja, um ministério que lhe mantesse lá. Você precisa se manter, você come todo dia, você se alimenta todo dia, tem os seus custos diários. Já imaginou se não tivesse uma igreja que mantesse? E quem que mantém esse povo lá? É você, com os nossos dízimos e as ofertas que mantemos. Trazemos a igreja e daqui nós levamos ao tesouro da igreja, e o tesouro da igreja faz a distribuição dessas ofertas e desses dízimos. Se você parar para analisar, você precisa entender. Eu aprendi desde pequeno, quando eu estava na igreja, eu aprendi assim, que ser dizimista, eu não estarei simplesmente agradando a fulano ou a Beltrano. Eu estarei em primeiro lugar agradando a Deus, porque eu estou reconhecendo que o meu fôlego de vida foi Ele que me deu.
riqueza foi Ele que me deu. O que eu tenho foi Ele que me deu. Aleluia. 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 Tudo é dele. E eu honro a Ele com as minhas ofertas. Eu honro a Ele com os meus dízimos. Eu aprendi que eu preciso cumprir para o meu bem. Se eu quero que a bênção que está na Bíblia me acompanhe, eu preciso simplesmente cumprir o que a palavra de Deus nos diz. Meus irmãos, observando que Deus ele tem prometido recompensa, Deus tem prometido recompensa para o seu povo, que o assim o guarda os seus mandamentos e segue a Ele e cumpre com alegria, com prazer, tem um desejo de ofertar, tem um desejo de contribuir não com murmuração, contribuir não com maldizendo alguma coisa, não, é com alegria, é dar com alegria, é dar com prazer. Eu aprendi desde garoto com os meus pais. Dizer assim, olha, eu naquela época garoto ainda, de novo, entre 12 e 13, 10, 12, 13 anos, quando vendi qualquer coisa para manter a minha vida e alguns dos meus irmãos e a minha família que viviam um momento tão difícil, mas meu pai me ensinava a ser sólido, que é prosperar. A Bíblia vai dizer assim: Deus dízimo na casa do Senhor. Aí ele me orientava a dizer assim: faça o seguinte, quando você receber o que você tem, tire logo as primícias do Senhor. Antes de você pagar qualquer coisa, comprar qualquer coisa, tire primeiro do Senhor. Senhor, isso aqui é teu. Eu fui ensinado desse jeito. Os pastores ensinaram dessa forma. A igreja vivia entre os seus melhores momentos, sim, porque cumpria realmente o ensinamento da palavra de Deus. O devorador, o mal, sempre ele vai querer atrapalhar a sua chamada, a sua caminhada. Ele sempre vai querer impedir de você contribuir para a obra do Senhor. Imagine aqui, você vai contribuir para o reino, você vai investir no reino. Todas as vezes que você dá uma oferta, seja ela muita ou pouca, conforme a sua necessidade, conforme o que você pode. Quando você está investindo no reino do Senhor. Você está trazendo mantimento para a casa do Senhor. Seria razoável, sim, que muitas das vezes, quando alguém possa precisar de qualquer coisa, a igreja poder mantê-la, ajudá-la. Sim, faz parte da nossa cristandade. Somos cristãos e precisamos entender isso, que o que é meu é seu, o que é seu é meu. Tem que ser assim, deveria ser assim. Vivemos dias difíceis, dias duros, de coração escuro. Vivemos esses dias. Mas dentro da igreja tem que haver o Espírito Santo de Deus, porque é pelo meu Espírito. Assim como Deus levantou Ageu para trazer aquela palavra, foi pelo Espírito, e o Espírito moveu aquele povo, e o povo restaurou o templo do Senhor. Para a construção desse templo, será que só foi o pessoal lá de Abraham Lima, foi só que dá certo que alguém aqui, se eu parar para perguntar, alguém aqui deu $1 milhão? Aí alguém levantou, sabe
se me dá meu Deus dele. Alguém se pergunta, você começa a se questionar para a construção desse templo aqui. Iria dizer, olha, eu não tenho nada não, mas eu passei vários dias trabalhando, rebocando aqui, eu nem deu que isso aqui. Então deu alguma coisa ou não deu? Deu. Assim Jesus ele fala para a sua igreja: continue fazendo a minha obra, enquanto eu não arrebato o meu povo, enquanto eu não venho buscar a minha igreja. Então que cada um possamos contribuir voluntariamente, fielmente ao Senhor. Aleluia! 2 Coríntios, ele vai nos trazer uma palavra, capítulo número 9. Ele nos orienta, o apóstolo Paulo. No verso de número 7. 2 Coríntios, capítulo 9. Quem achou bom? Cada um contribua segundo o gosto do seu coração, não com tristeza, necessidade, porque Deus ama ao que dá alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Em o verso 8 ele diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então ele estava dizendo que você dá com alegria, você contribui não com tristeza, é o que propôs o seu coração, e ele está dizendo assim: ele é poderoso para lhe sustentar. Às vezes nós não gastamos, nós não queremos, muitas das vezes nós fechamos a mão para a obra do reino de Deus aqui na terra. Mas pare para observar que muitas das vezes aí vem alguma coisa entre enfermidade e doença, alguma coisa séria, acontece tanta coisa. Mas por que isso? Porque nós não paramos para dar prioridade ao reino de Deus. E eu quero convocar a você a dar prioridade às coisas de Deus, a honrar a Deus, a ofertar a Deus. Eu ouvi o pastor contando na nossa igreja a respeito do dono da Colgate, William Colgate, ele, o dono da Colgate. Quando ele começa a trabalhar, e ele coloca no coração de que quando o Senhor Deus abençoar ele, começar a ajudar ele, esses pais já eram crentes batistas, e ele era da Alemanha, e eles, quando aquele menino garoto ainda foi trabalhar nos Estados Unidos, em Nova York, ele fez um pacto com Deus, um voto com Deus, que ele daria não só 10%, ele disse: eu dou 20%. E quanto mais o Senhor me abençoar, eu aumentarei. Chegou ao ponto dele dar 50%.
colocar como prioridade Deus, as coisas de Deus. Se você, como um bom cristão, adotar esse costume de poder abençoar a obra do Senhor, fazer um voto com o Senhor Deus, Ele irá moldar a história do seu povo. Ele vai mudar a sua história. Ele vai abrir porta aonde você nem imagina. Em uma determinada vez, eu estava, sempre trabalhei, sempre eu servi ao Senhor, desde garoto sempre servi ao Senhor. E um dia, ainda, nessa época eu já estava casado, um tanto novo de casado, mas como eu disse, desde solteiro sempre trabalhei, desde criança estava na igreja. E eu comecei a ser, da nossa igreja, eu comecei a ser o tesoureiro daquela igreja. Fazia essa prestação de conta, reunia as ofertas da área e contava. E um dia eu estava numa mesa e eu botei as ofertas todas da área e conferindo, porque eu ia levar para o tesouro da igreja no tempo de sentar. E ali, somente, olha, Deus está aqui, viu? Deus está neste lugar. E eu contando, separando as ofertas, separando as placas, preparando, e um dia, somente Deus sabe que nós estávamos passando situação difícil. Eu estou lá, sem murmuração. Fazendo a obra do Senhor. Aí Deus um dia, eu estava em uma determinada semana, quando eu estava fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho. Aí eu estava organizando, aí Deus bradou. Eu sozinho na sala, a irmã já estava dormindo. Aí Deus bradou do céu. Está vendo essas pratas? Está vendo esses dinheiro? Está vendo? Hoje você conta para a minha obra. Hoje você administra aqui o que não é seu. Aí Deus conversando comigo, ele disse: eu darei a história, darei comissão de tu contar o que é teu. Seja fiel. A única recomendação foi essa: seja fiel. Vai passar um tempo. Aí Deus abre a porta que ele disse que ia fazer. Quando eu estou em uma determinada conferência, contando o que era meu a porta. Não era da igreja, era meu. Quando eu estava contando, eu já tinha esquecido. Deus não esquece. Você se esquece, mas Ele não esquece. Aí quando eu estou contando, ele disse assim: está lembrado que você não precisa contar o que é seu. Oh, glória! Ele mudou o tempo e as horas. A gente fomos ontem para Bonito, Alto Bonito, a ceia. Aí eu
estava contando testemunho essa menina aqui que ela fez com a gente. A gente tem um carrinho, eu acho que vocês se lembram. Ainda existe, é um da Ford chamado, eu acho que é um Ford carro, um chamado sapinho. Mas um sapinho, Ford carro. Bem miudinho ele. Mas eu com alegria, porque eu não tinha nada, irmão. Seja fiel. Com alegria, indo para a igreja, dando, sei lá, Porto Alegre. E logo a dentro era como se fosse daqui lá para o Diabolo. Estrada terrível. Aí, antes desse carro, tinha uma motozinha. Aí, eu, Iago, Jaiane e Rosé. Na mão. Glória a Deus. Iago, aí, eu disse, Senhor, o negócio tá. Aí, eu peguei troquei na moto. Esse pobre desse carro. Parece um sapinho. E eu tomei na frente. Aí dentro do carro, para você ficar dentro do carro, tinha que abrir a sobrinha. Dentro do carro, como já é. A sobrinha assim, aqui, Tiago do outro lado. Ninguém. Oh, glória! Mas fazer a obra de Jesus. Sem murmuração. Aleluia! Sem contenda. Agradecendo a Ele por tudo. E dando o meu melhor para o reino do céu. Dê o seu melhor para o reino e vista no reino. Você está trabalhando para o reino. Você serve ao reino do céu. A sua cidadania não é aqui, é lá no céu. E Deus vai começar a mudar. Porque Deus muda. Deus começa a mudar. Aí a jovem disse assim: eita, pastor. Me permita aí, pastor, vai. Aí a jovem disse assim: a menina aqui, Vitória. Eita, pastor, o senhor chegou na bênção dessa pista. Para eu contar o que era meu, eu disse assim: Senhor, eu estou muito chateado, estou abusado. E foi, ele já sabia, ele sabe tudo. Estou chateado, estou abusado. Senhor, como é que pode? Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Eu estou pregando a tua palavra. Eu estou dizendo que Deus está abrindo porta. E tu está abrindo porta para todo mundo. E para mim, só fechar. Eu não tenho um momento para assim. O céu fecha para nós. E a prova se transforma. Agonia e agonia. Aí eu dava uma mensagem para o irmão, para a irmã. Aí depois, eu dormi pregando. Quando eu me disse, irmão, deixa eu dizer para o senhor, aquela palavra assim comigo assim, eu trabalho, meu filho, eu trabalho com ele. Eu olhava, Jesus, glória a Deus. Jesus está sempre cuidando de você. Eu passei, estou cuidando de você. Estou cuidando de você. Espera.
não tem nem um dinheiro para dar a oferta, eu quero dar oferta. Aí o Senhor Deus diz assim: eu vou começar a abrir a gota. Só não contra a gota, viu, meu filho? E depois eu abro. Aí eu disse: mas peraí, deixa eu falar um negócio contigo aqui. O Senhor abre, porque todo dia, eu vou ter o dízimo normal, mas todo dia, aonde eu for para a igreja, eu vou dar R$2. Todo dia, mentira. Se eu for para a escola dominical, eu dou 2, se eu for de noite é mais 2, se eu for de oração é 2, se eu for. Eu disse assim, meu irmão, eu vou dar o dízimo, mas todo dia eu quero dar minha oferta. Todo dia. É combinado. Aí você disse: está combinado. Aí começou a abençoar. Aí eu vi que o negócio estava abençoado. Deus ouviu ali. Senhor, obrigado. Se o Senhor abençoar um pouquinho, eu vou dar 5, viu? 5 as coisas de graça, 5. Qualquer coisa que eu for. Eu estou saindo, eu quero dar 5. Aí o Senhor disse: combinado. Combinado, fechado. Aí eu fui transferido para Condado, eu vim para aqui. Eu me esforço para todos eu dar 5. Fala o meu dízimo, não tem nada a ver com o dízimo, não. Viu? Meu dízimo é sagrado, sagrado, sagrado. É para Deus, é para Deus. Deus, eu vejo Deus mudar a minha história. Eu vou concluir aqui. E tome cuidado com o que você vai pedir ao Senhor. Como você vai pedir ao Senhor? Eu vou concluir. Eu estava em uma determinada vez para casar. A aflição, uma agonia tão grande. Eu disse: Senhor, eu tinha saído do trabalho lá em Recife. Eu era 19 anos, na época era 19, casei com 23, então com 22 eu saí. E recebi uma rescisãozinha e guardei aquela rescisão. Aí eu vou me casar. Quando eu estou prestes a me casar, eu estou desempregado. E eu vou para uma vigília, eu vou para uma vigília. E na vigília, veja, tome cuidado das suas palavras, viu? Vigie nas suas palavras. Cuidado quando você conversa com Deus. E na vigília eu chorei, chorava, reclamava, e o fogo caindo, e aquele negócio todo, e lá fora toda chuva. Chuva que Deus dá. Tanta chuva. Aí eu disse assim: Senhor, essa chuva toda que está caindo aí, Senhor. Essa bênção. Eu falando comigo. Isso é bênção. Aí eu disse: Senhor, por favor, eu só quero um pingo dessa chuva. Só um pingo que caia sobre a minha vida e me enriqueça. Só um pingo. Não mais nada não. Deus atende o que você quer. Deus atende. Se você for fiel a Ele, e se você souber pedir, Ele vai fazer. Aí eu cheguei, recebi, esse pingo, Senhor. Eu pedi quantos pingos? Quantos? Só um, viu? De bilhões, sei lá quantos pingos aí. Só quero um, porque só um, Senhor, eu vou irritar. Eu quero só um pingo. Aí Jesus abençoou, casei na vez, comecei a trabalhar e etc. E coisa, e Deus começou a abençoar.
mas tudo acabou. E eu chorando aos pés do mestre, chorando no ciclo de oração, chorava, e Senhor, o que é que houve? Eu estou pecado, minha vida, eu estou assim, Senhor. Aí Deus é muito grande, Deus é muito misericordioso. Aí Deus usa uma serva dele da comissão, ela levanta, vai até o meu corpo e diz assim: homem! Conheço a tua história, sei tudo sobre ti. Eu estou chorando porque você está me dizendo que tudo se acabou. Ela botou a mão sobre o meu ombro e disse assim: Deus nela disse assim: eis que eu te digo, o pingo que tu me diste secou. O pingo que tu pediste secou. Mas eu sou um Deus de misericórdia. E eu vou começar a soltar pingo por pingo sobre a tua cabeça. Mas ele não imaginou se naquela que eu fiz isso, sem contribuir. Essa culpa todinha que eu disse que é na minha cabeça. Mas eu fiquei um pingo, rapaz. Eu fiquei muito chateado comigo depois de Jeová me repreendeu. Aí eu entendi. Parece que eu fiz Deus tão pequeno. Mas ele disse: eu sou Deus misericordioso. E eu vou começar a abrir as portas para você ver. Pipa. Eita. Aí Jeová agora se caiu. E ele disse: vai se encarar mais ainda. Agora quando ele se encarar, eu vou pensar. Vou lá em Jerusalém. Deus vai se permitir a minha primeira cadeira, eu e a minha esposa, em nome de Deus. E lá também disse: aí vai. Mas vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Seja fiel ao Senhor. Abrirá o seu tesouro. Se você for fiel, o Senhor Deus abrirá o seu tesouro. Tudo é por amor. E a palavra de Deus diz assim: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então é o Espírito Santo que vai conversar, vai dizer a você: faça assim, desse jeito. Segue o trabalho da igreja. Que Deus abençoe. Amanhã, círculo de oração. Pedimos a compreensão e a compartilhamento de todos os irmãos da igreja. Os obreiros que estiverem formando, puderem participar, apoiarem aqui o círculo de oração amanhã, em nome de Jesus. A nossa escola bíblica dominical ela será no sábado mesmo. Estaremos indo para abrir o trabalho de Cortez, mas estaremos essa próxima semana. Hoje nós estivemos lá, já assinando o contrato comigo, graças a Deus. E aí vamos ver com o Elton, lá os obreiros, para a gente fazer uma pintura. Tem um serviço pequeno para a gente fazer e pegar o salão, já bem organizado com a glória de Deus e começar o trabalho ali na cidade de Cortez. Alguém pode até dizer assim: esse pastor está doido, chegou agora. E não, irmão, é porque eu fico abusado por alguma coisa. Aí eu me abuso com alguma coisa. Aí quando essa alguma coisa mexe com as coisas de Deus, aí eu vou em frente com ele. E as coisas de Deus é coisa séria. Deus tem pressa para agir. Amém, meu Deus? Amém, meus irmãos? Vem para a oração. Como o pastor falou sobre o nascer, a palavra bênção em hebraico é brahá. E brahá está ligado a joelho. Tá? A palavra brahá é uma palavra de bênção. E a sua raiz é joelho. Então, quem está de joelho pode receber a bênção. Amém? Quem vai ser a oração? Vamos lá, aleluia.
vai vocês que é o obreiro, Aloysio e Clara, né? Val, pronto, então vai três obreiros representar ali em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença poderosa, Senhor, aqui queremos, ó Pai, te louvar e te agradecer, e que o Senhor possa abrir o céu, derramar a Tua bênção e a Tua graça sobre os Teus filhos, ó Pai, como foi pregado nesta noite. Abençoa os Teus filhos, Senhor, para que os Teus filhos também, ó Pai, possam abençoar a sua obra. Ó meu Deus e Pai, abre o céu, porque não manda somente um pingo, mas manda chuva, Senhor, manda chuva de bênção, manda chuva para lavar a nossa alma, para lavar, Pai, tudo que é preciso nesta noite. Abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos, ó Pai querido, das congregações, abençoa os obreiros, abençoa esse trabalho, ó Pai, que está sendo aberto a correr. Senhor, estende as Tuas mãos, dá vitória, Senhor, derrama a Tua brahá, a Tua bênção, para que todos nós possamos, ó Deus, contar a grande vitória em nome do Senhor. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, que sejam com todo o povo de Deus e todos digam